Querido irmão e irmã, meu nome é Washington, eu sou membro da comunidade católica Bonestes, que tem sede na Arquidiocese de Montes Claros, norte de Minas. Queridos, a comunidade Bonestes, com seu carisma de recuperação e promoção humana, ela vai te proporcionar graças particulares. E hoje a nossa partilha, a nossa direção espiritual é sobre os benefícios da Passio Domini na cura e libertação. É uma graça extraordinária. A comunidade, ela já vem praticando esses exercícios espirituais já desde a sua fundação. Antes de fundar a comunidade, Deus sempre me levou a fazer esse exercício, a contemplar a paixão de Cristo, os mistérios. Lógico que no início do processo, dos primeiros anos, eu não sabia que tinha esse nome Passio Domini, que essa prática já existia na igreja através da vida dos grandes místicos, dos grandes santos da igreja. Então, o meu objetivo hoje é te apresentar essa graça particular. De uma forma particular porque há mais ou menos 5 anos, estou realizando aqui essa gravação 29/7/2021. Há uns 5 anos atrás, algumas pessoas partilhavam comigo: eu venho participando dos retiros realizados pela comunidade Bonestes na área de cura, libertação, já participei de retiros de outras grandes comunidades pelo Brasil, além Brasil, dentro do movimento da renovação carismática, retiro de cura interior, retiro de cura e libertação, mas eu percebo que eu não conseguia atingir o nível de cura, de libertação que eu precisava. E elas me traziam essa dúvida. E eu comecei a pensar. E aí Deus começou a me mostrar essa realidade da Passio Domini, esse confronto com a realidade do pecado. Nós temos que entender que nós temos uma realidade. Nós estamos ligados nas consequências do pecado de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva, pela graça do batismo, nós recebemos o perdão. Fomos libertados. As consequências, não. Segundo o Concílio de Trento e a revisão do credo pelo Papa Paulo VI, a predisposição continua em nós. Fomos libertos do pecado, mas temos essa predisposição. E aí, de acordo com o processo formativo de cada pessoa e a realidade cultural e social que a envolve, muitos não conseguem permanecer no estado de graça inicial, que é o processo da graça batismal. E no desenrolar do seu processo de maturação humana, de formação humana, vai acontecendo aí a realidade do pecado ou influências no elemento social que a pessoa convive. Então a cura interior, a libertação, ela é, na realidade, ela tem uma dimensão profunda dentro da realidade que nós estamos vivenciando. E eu quero compartilhar com você hoje os benefícios, as graças que Deus tem me concedido. Quem teve a oportunidade de me conhecer desde lá do início da minha caminhada na igreja sabia do nível de limitações que eu tinha, eram níveis graves. Olhando assim, humanamente falando, eu não poderia estar fazendo o que eu estou fazendo, gravando esse vídeo, ao mesmo tempo que eu tenho que gravar, eu tenho que mexer com toda uma aparelhagem aqui na minha frente. Na hora que eu levanto a cabeça para ir para o segundo monitor, então eu teria dificuldade de falar, de expressar com vocês. Eu já tenho meu testemunho, já dei testemunho sobre esse aspecto. Então, eu tomo muito posse, né, da Carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala: o nosso objetivo não é o que se vê. O que se vê é provisório, o que não se vê é eterno. Então eu pus meu olho nos mistérios da graça de Deus e Deus vem agindo nas minhas limitações humanas. Você percebe no desenrolar, aqueles que estão mais próximos, mais atentos comigo, percebe que eu tenho ainda muitas limitações, mas comparado ao passado eu tive uma melhora muito grande, né? Em percentual eu creio aí acima de 70%. Então eu quero, assim, como você talvez venha sofrendo por muitos males psíquicos, comportamentais, doenças, enfermidades, limitações, problemas sociais, problemas nas finanças, no elemento social, eu quero compartilhar com você nessa direção, nessa orientação aqui espiritual, o que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida. Esse é o meu objetivo enquanto fundador da comunidade.
e ao mesmo tempo responsável. Junto comigo está todos vocacionados, minha esposa, aqui é a irmã Karine que mora conosco, minha esposa aqui na comunidade de vida, os membros de aliança, de oblatos, assim nós temos os nossos grupos de intercessores, todos os nossos sócios, sócios benfeitores, sócios padrinhos, grupo 1, grupo 2. Então, meu objetivo, a você que vai ver esse vídeo, quero te agradecer, persista, vai até o final, preste bem atenção que eu vou trazer toda uma linha de raciocínio, eu vou fundamentalizar que os benefícios da Passio Domini na cura e libertação não é que eu estou inventando, eu vou apresentar aqui as fundamentalizações com base na vida dos santos, com base também dentro das Sagradas Escrituras, que isso é uma realidade para nós. Nós precisamos confrontar os nossos pecados, as nossas limitações. Algumas pessoas me perguntam, Washington, mas na época de Santo Agostinho, que teve uma vida muito difícil, São Tomás de Aquino e tantos outros grandes santos da igreja, como que eles faziam para resolver essa problemática? Existe um monge chamado Evagrio Pontico que ele sempre traz para nós, a partir do seu método, o método antirrético, né, dentro da prática de Evagrio, que nós confrontamos, os santos confrontaram suas misérias, o homem velho, o homem interior, seus traumas, suas misérias, suas mazelas, confrontaram com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de nos curar. A palavra de Deus, segundo a carta aos Hebreus, Hebreus 4, é como uma espada de dois gumes. Ela penetra a matéria, a natureza do homem, né, no contexto das medulas, no contexto do nosso DNA e no contexto da nossa alma. Ela penetra as duas realidades. Ela é viva e eficaz. Então a palavra de Deus tem o poder de nos curar. Então Evagrio apresenta para cada tipo de doença emocional, psicológica, doenças físicas, problemas sociais, como que foi citado, você confronta com a palavra de Deus. É lógico que eu preciso ter a graça de acolher a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus não quer dizer que eu estou acolhendo a palavra de Deus. Os padres da igreja, como eu posso botar aqui meus dois punhos, aqui, um exemplo, nesse punho é a verdade. Aqui, uma coisa é você conhecer a verdade e aqui uma coisa é você possuir a verdade. Entre conhecer a verdade e possuir a verdade, existe um espaço, uma lacuna. Isso depende muito da predisposição da natureza humana. E algumas pessoas talvez terão dificuldade. Aí eu convido você a estudar os 12 graus da soberba de São Bernardo de Claraval. Nosso pai São Bento escreveu os 12 graus da humildade. São Bernardo de Claraval é um monge da Ordem de São Bento, um monge beneditino, filho de São Bento. E aí, com base nos 12 graus da humildade da regra de São Bento, Bernardo vai escrever os 12 graus da soberba. Então existe aí problemas muito graves. Existem pessoas que têm uma inclinação muito forte aos vícios, às paixões, aos logismóis, e elas vão ter que se sacrificar mais para obter esse resultado, porque elas têm que vencer essa barreira, essa lacuna, esse abismo que entre conhecer a verdade e possuir a verdade tem essa lacuna. Isso é algo discutido pelos padres da igreja e uma grande batalha que os padres têm, que os grandes místicos, todas as pessoas na busca por Deus vai ter que travar essa luta, vencer dentro de si as forças antagônicas, tudo bem? Que nos oprime dentro de nós para nos impedir. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, capítulo 8, vai falar que existe essa cisão entre a carne e o espírito, devido às consequências do pecado original. Então, meu objetivo aqui é apresentar um santo remédio espiritual para destruir a força do pecado, as inclinações do pecado dentro de nós e a influência maligna e diabólica, que é o tentador, o diabo, Lúcifer, Satanás. Eu vou apresentar aqui os benefícios dessa Passio Domini. Vamos caminhar agora para a fundamentalização, com base na vida dos místicos e dos santos. Então, nós temos aqui, queridos irmãos e irmãs, o que é a Passio Domini? O que é isso, Washington? Passio Domini quer dizer a paixão do Senhor. São as horas da paixão do Senhor, desde quinta-feira às 21 horas, que seria às 9 horas da noite, até às 15 horas da sexta-feira, que seria às 3 horas da tarde. São horas especiais de união com Jesus em seu combate espiritual e seu sofrimento salvífico. São horas de grande graça. São horas de grande graça que é praticado, né, na igreja, pelos místicos, pelos grandes santos, pelos monges, a Passio Domini. Certamente pode-se meditar a paixão do Senhor em qualquer dia e horário. No entanto,
Entre os dias da semana há um dia especial da ressurreição do Senhor, o domingo, no qual o Senhor nos oferece graças especiais para participarmos do mistério salvífico de sua ressurreição. Assim sendo, de um modo singular, podemos entrar neste mistério de amor e dor, rezando e meditando, reparando as ofensas e os pecados de nosso tempo, acompanhando o Senhor nestas horas, unido ao nosso santo anjo, inspirado pelo anjo que confortou o Senhor no Horto das Oliveiras, possamos alcançar as graças que a Igreja, o mundo, as almas e nós mesmos precisamos. Então nós estamos aqui diante do Senhor, nessa linda imagem, ela é muito profunda. Fixar os olhos nessa imagem, você vai entender o que o Senhor viveu por mim e por você. Ele tomou sobre si, no seio da Virgem Maria, a nossa natureza humana. Ele se revestiu da nossa natureza humana no seio da Virgem Maria. Essa mistura de Deus, porque no seio da Virgem Maria acontece o mistério da união hipostática. Cristo tem duas naturezas. Ele é divino por natureza, ele é Deus, mas que assume a natureza humana. Então são duas naturezas numa só natureza. Tudo isso acontece na Virgem Maria a partir da substância da sua carne. Então essa mistura do verbo de Deus na carne do homem, ele se mistura na carne do homem para poder divinizar a carne do homem, para libertar a carne do homem. Parágrafo do Catecismo da Igreja Católica 295 vai deixar bem claro que o plano de Deus é a divinização do ser humano. Deus quis que o homem participasse da sua sabedoria, da sua vontade. Esse é o plano de Deus. Logicamente que esse plano foi sabotado por Satanás, os anjos que se rebelaram contra Deus, tendo o líder como Lúcifer ou Satanás. Então, esses anjos se rebelam contra Deus, caem. Eles perdem o grande combate contra o arcanjo Miguel e eles vão tentar Adão e Eva no Éden. E por trás do pecado de Adão e Eva nós temos essa realidade dessa rebelião da soberba. Então Adão e Eva vai comprar essa ideia, cai nesse pecado de ambição, de poder, de comer o fruto proibido. O fruto significa o cosmo, o mundo, a ambição, o poder, as ambições desordenadas. Então Cristo ele assume a natureza humana por quê? Porque o plano de Deus é divinizar, é libertar essa natureza humana. E ele vai oferecer a natureza humana na cruz para nos libertar dos nossos pecados. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos confere essas graças extraordinárias. Então, Cristo nos amou. É necessário que você permita que o amor de Cristo possa te libertar. Eu preciso permitir que o amor de Cristo me liberte. Eu tenho que deixar Cristo me amar. E Cristo nos amou com a coroa de 72 espinhos. Cristo nos amou com a sua face transfigurada, manchada, golpeada, cuspida, com o martírio do seu corpo, com o morticínio da sua vida na cruz. Esse amor de Cristo por nós é para nos libertar desse ódio que está dentro de nós, que nós chamamos de pecado, essa força que age em nós, que nos obriga a agir de uma forma contrária. Interiormente eu quero fazer uma coisa, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o bem que eu não quero eu acabo fazendo. Então essa cisão, essa palavra cisão significa divisão, essa luta no nosso interior, para vencer essa luta, para vencer essa inclinação ao mal, à desordem, para vencer também o que está por trás de tudo isso também os demônios, Cristo vai agonizar por nós na cruz. A passo do homem nós confrontamos, eu e você, confrontamos, nós pedimos a Jesus perdão dos nossos pecados, porque nós ofendemos o coração de Jesus com os nossos pecados. Nós confrontamos os nossos pecados, mergulhamos os nossos pecados na chaga e no sangue de Jesus. Por isso que a passo do homem não é um remédio eficaz, porque nós estamos indo na raiz dos problemas. Jesus conhece a origem dos problemas em nossa vida, a sua causa, o que originou, o que está por trás, qual é a causa principal dos nossos problemas. Então nós mergulhamos, nós clamamos o sangue de Cristo na causa, nas raízes do problema. Você vai fazer a passo do homem na intenção de um filho, um exemplo, você vai clamar o sangue de Cristo nas causas. Nós vamos fazer reparação, porque o pecado deixa drásticas consequências. Então todo esse desequilíbrio psicológico, os problemas emocionais, doenças, problemas sociais, como foi citado aqui, está sendo citado nessa conferência, tem raiz nas consequências do pecado. O apóstolo Paulo deixa bem claro, a raiz do pecado
é a morte. O salário do pecado é a morte. Por isso que a Pax Domini, ela é esse remédio, porque nós estamos aplicando o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é a unção do seu amor por nós. Então, quando eu clamo, eu peço que o sangue de Cristo venha lavar, venha purificar. Quando eu faço essa reparação ao Sagrado Coração de Jesus pelos meus pecados, recebemos essa libertação. E aí nós corta a ação do demônio em nossas vidas. Também na Pax Domini nós devemos rezar pela santificação do sacerdócio, do clero, dos religiosos, daqueles que vivem a vida consagrada, porque a vida consagrada desses irmãos é uma resposta a nós, porque eles doam sua vida para a nossa libertação, né? Sem o sacerdócio é uma pessoa, um padre, um sacerdote, um exemplo, é uma pessoa que anda nesse mundo, que pisa nesse mundo. Ele traz em si parte do poder de nosso Senhor Jesus Cristo, é a pessoa mais sagrada que caminha sobre essa terra. Então nós precisamos de rezar também pelos nossos sacerdócios, pela santificação do clero, isso é de suma importância. E pelo mundo, pelos pecados do mundo, como o próprio Jesus ensina na fórmula a Santa Faustina. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Tomamos posse, queridos. Presta bem atenção o que a nossa Santa Faustina nos ensina. Jesus me disse, olha o que a Santa Faustina fala, Jesus me disse que o que mais lhe agrada é quando medito sobre sua dolorosa paixão e que, por essa meditação, muitas luzes desce sobre minha alma, muita luz desce sobre minha alma. É importante nós entender, eu estou passando até o mouse aqui em cima para você ver, muita luz desce sobre a minha alma quando eu medito a paixão. Jesus me disse, o que mais lhe agrada é quando medito sobre a sua dolorosa paixão. E que, por essa meditação, muita luz desce sobre a minha alma. Você que precisa, que tem bloqueio na sua inteligência, tem problemas ligados a entender os mistérios de Deus, clame o sangue de Cristo sobre a sua mente, faça muita Pax Domini. Quem quiser aprender a verdadeira humildade, que medite sobre a paixão de Cristo. Quando reflito sobre a paixão de Cristo, consigo compreender claramente muitas coisas que antes não podia compreender. Então ela afirma que ela consegue compreender muitas coisas que antes não podia compreender. Diário de Santa Faustina, parágrafo 267. Uma grande mística, uma grande santa do nosso tempo. Qual foi o remédio de Santa Faustina para vencer os traumas, os problemas, as misérias humanas? Pax Domini. Alma devota, se queres crescer sempre mais na virtude e de graça em graça, procura meditar todos os dias a paixão de Jesus Cristo. Isto é, de São Boaventura, e acrescenta, não existe exercício mais apropriado para santificar a tua alma que a meditação dos sofrimentos de Jesus Cristo. Quem é São Boaventura? Eu passando o mouse, quem é São Boaventura? Oitavo sucessor de São Francisco. São Francisco fundou a ordem, depois ele morreu, veio um sucessor, veio o segundo, ele é o oitavo sucessor, doutor da igreja. Ele é um doutor da igreja, São Boaventura. E Santo Agostinho diz que vale mais, Santo Agostinho também um grande doutor da igreja, que vale mais uma lágrima derramada em memória da paixão de Cristo que fazer uma peregrinação a Jerusalém e jejuar pão e água durante o ano. Tenta bem você imaginar uma pessoa do jejum e oração, a pão e água durante o ano. Uma lágrima que brota do seu coração, uma Pax Domini bem feita, com muito amor, com muita contrição, com muita reverência, equivale a um ano de jejum, a pão e água. Um ano de perdão. Tem santos que falam que vale o pecado, né? Um ano de perdão do pecado em um ano. Gente, nós estamos confrontando os nossos pecados, as nossas misérias com a paixão de Cristo. É o amor de Cristo que tem o poder de libertar você, que tem o poder de nos libertar. Cristo é que nos liberta. Nós não conseguimos, com o nosso amor miserável, nos libertar e evitar o pecado, evitar o erro. Cristo nos amou de uma forma que nos ultrapassa. Não podemos explicar isso com lógica humana. A paixão do Salvador tira-nos do abismo.
eleva-nos acima do que é terreno e coloca-nos no mais alto dos céus. A paixão do Senhor nos tira do abismo, profundidade, lugar escuro, lugar de opressão profunda, aquele abismo, você está ali preso, acorrentado, preso como Paulo e Silas no cárcere. A paixão do Senhor nos tira do abismo e eleva-nos acima do que é terreno, acima da terra, e coloca-nos no mais alto dos céus, porque nós custamos o meu preço, o seu preço, o nosso preço é a chaga de Jesus. Às vezes alguém pode perguntar, qual o valor que você tem? E eu falaria para você, o seu valor, você custa o sangue de Cristo. O seu valor não é o seu cartão de crédito, não é o dinheiro, não é os bens materiais que você tem. Você custa o sangue de Cristo. O sangue de Cristo está infinitamente acima do ouro, da prata, do diamante. Essas matérias perecerão no tempo e no espaço, mas você tem a eternidade. Você custa o sangue de Cristo. O seu valor não é um valor monetário. O seu valor não é comparado a nada nesse mundo. Você custa o sangue de Cristo. Primeiramente, você é criado à imagem e semelhança de Deus. Perdemos a semelhança com o pecado original, a imagem fica machucada, mas Cristo ele vem nos resgatar. Nós custamos, o resgate é o poder do sangue de Jesus. Por isso eu quero pedir caridosamente que você faça, que você possa se inclinar nos exercícios de Passio Domini, confrontando todo o mal em sua vida, em sua existência, querido irmão e irmã. Querido irmão, eu vou te apresentar, e eu organizei os textos bíblicos que dá essa sequência de raciocínio, para você entender que nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Então eu vou te apresentar essa série de textos bíblicos, e você vai prestar atenção nos comentários. São pequenos exercícios de Passio Domini. Depois eu vou hospedar esses textos individualmente aí no canal do Telegram aqui, para você poder estar nos acompanhando, fazendo as suas reflexões. Todos esses banners de textos que eu hospedei aí no Telegram é para você meditar, é para você fazer memória. Nós precisamos de fazer memória com relação ao conhecimento de Deus. Há uma cisão dentro de nós que produz em nós o esquecimento das coisas sagradas. E no nosso tempo, o maior desafio é a questão da sacralidade. É nós levarmos a sério a palavra de Deus. A palavra de Deus é sagrada, ela é a palavra de Deus. A Eucaristia que você comunga, que eu comungo, no santo sacrifício da missa, essa Eucaristia, no fundo, ela é a palavra de Deus que foi substancializada. Lá no Evangelho de João, na introdução, no prólogo, a palavra estava com Deus e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Essa palavra de Deus, no qual a Virgem Maria amava profundamente essa palavra de Deus, ela foi substancializada no seio da Virgem Maria. Por isso que dentro também da Passio Domini nós trabalhamos com as 7 dores da Virgem Maria. Porque ninguém teve a dignidade de Mater Dei, ela é mãe de Deus. Então, só a Virgem Maria que sofreu com profundidade, ela sentiu, porque o corpo de Cristo na cruz é carne da sua carne, sangue do seu sangue. Nós precisamos entender que Jesus, sendo Deus, ele assumiu a substância da carne. O corpo de Cristo na cruz, o coração de Cristo, está unido ao coração de Nossa Senhora. Por isso, naqueles quadros antigos do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, se você prestar atenção no coração, nos 2 corações, tem a chama de fogo. Porque Cristo nos amou ardentemente, a Virgem Maria nos amou. Essa chama de fogo do coração da Virgem Maria, essa chama de amor que nós chamamos, chama de fogo, chama de amor, tem o poder de queimar todas as obras do pecado, todas as obras do diabo. Então, quando eu clamo os méritos da chama de fogo do coração da Virgem Maria, da chama de fogo do coração do seu Filho, nós experimentamos o fulgor, a força, os méritos, numa dimensão inexorável sobre a nossa vida, diante da imortalidade do corpo de Deus. Você precisa entender que o corpo de Cristo, ele é poder real de ressurreição. O corpo de Cristo é fermento de imortalidade. Cristo venceu na sua carne e venceu a morte, venceu as obras do diabo. Cristo ressuscitou ao 3º dia, elevou a natureza humana em dignidade à direita do Pai. Por isso que Nossa Senhora vai dormir e os anjos levam ela para o céu, porque os anjos mudam a constituição da matéria da Virgem Maria e transpõem ela no céu, a assunção da Virgem Maria ao céu. Tudo isso está ligado ao mistério da divinização do ser humano, no qual Lúcifer, Satanás e os demônios tentaram nos impedir de podermos alcançar essa graça, que é o plano de Deus, que é a nossa divinização. E assim nós conseguimos
Na fé, se nós realmente perseverarmos, elas vamos conseguir alcançar o céu. Então, presta bem atenção nessa sequência de textos bíblicos. Aí depois eu volto para fazermos o fechamento final. Deus abençoe você. Passio Domini. Ele era desprezado, deixado de lados pelos homens, homens de dores, familiarizado com o sofrimento, como aquele diante do qual a gente esconde o rosto. Sim, desprezado, não estimávamos de modo algum. Na verdade, são os nossos sofrimentos que ele carregou, foram as nossas dores que ele suportou. E nós o considerávamos atingido, golpeado por Deus e humilhado. Ele, porém, era desonrado por causa das nossas revoltas, triturado por causa das nossas transgressões. A sanção, garantia de paz para nós, estava sobre ele, e na sua chaga encontrava-se cura para nós. Nós todos, como ovelhas, éramos errantes. Cada um de nós seguia o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, do versículo 3 ao 6. Querido irmão, tome posse dessa meditação, porque o Senhor Jesus carregou sobre si os nossos pecados em seu corpo no lenho da cruz. Aqui Isaías está falando aproximadamente 800 anos antes da encarnação de Jesus. Isaías já profetizava que sobre a natureza de Jesus, sobre a sua natureza humana, iria recair os nossos pecados, as nossas maldições. Eu convido você a tomar posse dessa contemplação, desse exercício de Passio Domini. Passio Domini. Ele que não cometeu pecado e em cuja boca não se encontrou falsidade. Ele que, insultado, não retribuía o insulto em seu sofrimento, não ameaçava, mas se confiava àquele que é justo juiz. Ele que, em seu próprio corpo, carregou nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Ele, cuja chaga vos curaram, porque vós andáveis desgarrados como ovelhas, mas agora vos voltastes para o pastor e guarda de vossas almas. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, 25. Queridos, nesse exercício de Passio Domini, eu convido você a tomar posse da libertação que Jesus alcançou para mim e para você, por meio da oblação do seu corpo no lenho da cruz. Passio Domini. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus, em Cristo. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no amor. Ele nos predestinou a ser para ele filhos adotivos por Jesus Cristo. Assim o quis a sua benevolência, para o louvor da sua glória e da graça com que nos acumulou em seu bem amado. Nele, por seu sangue, somos libertados. Nele, nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça. Deus a concedeu abundantemente a nós, abrindo-nos a toda sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo,
Carta aos Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. Queridos irmãos, nós vemos a riqueza que nós recebemos. Jesus assumiu a nossa natureza humana. E nosso Senhor Jesus Cristo vai divinizar a natureza do homem. Como? Jesus Cristo, após a sua ressurreição, ele é levado à direita do Pai. Por isso que todo aquele que morrer em Cristo, um dia será ressuscitado em Cristo. Então, na realidade, segundo o parágrafo 295 do Catecismo, nós vamos perceber, Catecismo da Igreja Católica, que o plano de Deus é divinizar o homem em si mesmo. E isso aconteceu pelo mistério da encarnação, que é o plano de Deus. Por isso, nós devemos nos esforçarmos para que possamos morrer em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Durante a nossa vida existencial nesse mundo, devemos levar uma vida de observância à sua palavra, a estes sagrados mistérios. Passio Domini. E já que agora estamos justificados por seu sangue, com muito maior razão seremos por ele salvos da cólera. Romanos 5, versículo 9. Então o apóstolo Paulo fala da justificação, da libertação do pecado original, e ele nos afirma: com muito maior razão seremos por ele salvos da cólera. Então, todas as vezes que você estiver administrando situações, consequências do pecado, ação maléfica sobre você, clame o sangue de Cristo. Com muito maior razão seremos por ele salvos da cólera. Dai graças ao Pai que vos tornou capazes de partilhar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou ao poder das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Nele somos libertos, nossos pecados são perdoados. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 14. Então, Paulo nos afirma que fomos trasladados, transferidos das trevas para a luz. Devemos tomar posse dessa graça. Devemos nos abrir totalmente ao perdão, aceitar o perdão de Jesus. Jesus nos perdoa. Permitir que possamos ser amados por Ele na sua misericórdia, na sua imensa graça. Aprove-lhe também, por meio dele, reconciliar consigo mesmo as criaturas, pacificando pelo sangue de sua cruz tudo aquilo que por ele foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Paulo está falando que o sangue de Cristo vai pacificar, que tudo é pacificado. Os anjos que permaneceu fiel com Deus, foi ali cada vez mais confirmado na glória, na misericórdia de Deus. Eles recebem o reflexo dos mistérios do precioso sangue. E toda a natureza humana é justificada. Por isso convido você a clamar o precioso sangue de Cristo, a tomar posse desses exercícios da Passio Domini por meio do sangue de Jesus. Passio Domini, para muitos que têm dificuldade, significa a paixão do Senhor, no qual nós estamos meditando. Passio Domini. E vós, que estáveis mortos por causa das vossas faltas e da incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu a vida com ele. Ele nos perdoou todas as faltas, anulou o protesto que os mandamentos exibiu contra nós. Ele o fez desaparecer e o pregou na cruz. Despojou as autoridades e os poderes, e os expôs publicamente em espetáculo. Ele os levou após si no cortejo triunfal da cruz. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13 ao 15. O apóstolo Paulo faz referência duas vezes da palavra cruz. Ele cita o mistério da Santa Cruz. Exibiu contra nós.
ele o fez desaparecer e o pregou na cruz. Depois você vai ver poderes e os expôs publicamente em espetáculo, e ele os levou após si no cortejo triunfal da cruz. Nós temos a referência do Papa, né, São Leão Magno, e do Papa São Gregório Magno. Eles falam muito sobre a virtude oculta da cruz. E eu convido você a tomar posse deste mistério. Só para você entender o que é a virtude oculta da cruz, na Sexta-feira Santa não temos celebração da missa, aí nós vamos ter o quê? Adoração à Santa Cruz. Então, depois do Santíssimo Sacramento, a cruz é mais digna de adoração. Eu convido você, nesses exercícios da Passio Domini, a tomar posse da virtude oculta da cruz, da paixão do Senhor pelos nossos pecados. Ele, que é condição divina, não considerou como presa agarrar o ser igual a Deus, mas despojou-se, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens, e por seu aspecto, reconhecido como homem, ele se rebaixou, tornando-se obediente até a morte, e morte numa cruz. Foi por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Carta aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 11. Paulo nos afirma que o nome de Cristo é elevado empiricamente no céu, acima de todo nome, que é o nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, eu convido você a tomar posse dessa graça, do nome de Jesus. No nome de Jesus, a salvação, a cura, a libertação. Tudo é subjugado no nome de Jesus. Também convido você, nesse exercício de Passio Domini, a pesquisar e procurar a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus e rezar essa sagrada ladainha que vai te ajudar muito. Querido irmão e irmã, Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 13. Preste bem atenção. De fato, viva é a palavra de Deus, eficaz e mais incisiva do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até dividir a alma do espírito, as articulações das medulas. Ela julga as intenções e os pensamentos do coração. Não há criatura que escape à sua vista. A seus olhos tudo está desnudo, tudo subjugado. O seu olhar, a ela é que devemos prestar contas. Com base no que vocês perceberam, cada placa que eu fui criando, a forma como eu organizei os textos bíblicos e um breve comentário, tudo isso é a palavra de Deus que tem o poder de nos curar, de nos libertar. É uma palavra que nos levanta, que nos dá força. Tem hora que nós estamos desanimados, sem energia, sem força. Os pensamentos vão nos esgotando. Os pensamentos é como um fogo, um combustível que vai nos queimando, que vai tirando de nós a vitalidade. Então, você presta atenção, mas eu não entendo por que esses padrões de pensamento, por que esse medo, essa insegurança que eu tenho, por que tanto medo, tanta insegurança? Então parece que o pensamento, a insegurança, o medo tomam uma proporção maior. E como é que você vai se libertar desse medo, dessa insegurança? Aí você olha para você e fica assim imaginando, mas o que eu vou fazer? O que devo fazer? Então deixa eu só dar uma voltar aqui. Vou até ler aqui o texto, que eu sempre leio esse texto comigo da carta aos Coríntios.
Então, aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, eu sempre gosto de ler o versículo 18. O nosso objetivo, Coríntios 4, 18. O nosso objetivo não é o que se vê, mas o que não se vê. O que se vê é provisório, mas o que não se vê é eterno. Então, quando você presta atenção, Moisés, diante do Mar Vermelho, ali Moisés, ele tem o mar, é um obstáculo, é aquilo que ele está vendo, é aquilo que é palpável, é aquilo que ele pode tocar. Atrás também a cavalaria de Faraó. Ele tem duas opções, ou morre afogado dentro do mar, ou morre no fio da espada. Mas aí Moisés não estava preso a condicionamentos humanos. Essa palavra que define a visão de Moisés, segundo o profeta Isaías, aqueles que esperam do Senhor são como águia, voam e não se vê, voam. Tem a visão de águia. O nosso objetivo não é o que se vê. Você pode estar vendo o mar diante de você. Nosso objetivo não é o que não se vê. O nosso objetivo não é o que se vê, perdão. Nosso objetivo não é o que se vê. O que não se vê é eterno. O que se vê é provisório. Lendo todo o texto, para não fazer confusão, o nosso objetivo não é o que se vê, mas o que se vê, mas o que não se vê é provisório, mas o que não se vê é provisório, mas o que se vê é provisório, mas o que não se vê é eterno. Então, se Moisés ficasse preso às limitações do tempo, do espaço do tempo, do mar, que é uma tangente, é o incidente diante dele, a cavalaria. Então Moisés, ele põe o olho na eternidade, em Deus, e acontece o fenômeno do mar se abrir. O cajado de Moisés é levantado sobre o mar e o mar se abre. Então eu quero convidar você que a palavra de Deus tem o poder de romper as muralhas, as fortalezas diante de você, diante de nós. Quando nós invocamos o sangue de Cristo, quando nós estamos bem fundamentalizados na palavra, todos esses textos bíblicos têm que ser lidos, porque nós precisamos combater a cisão dentro de nós. A cisão é uma força que nós perdemos o referencial. Por isso que eu sempre leio, o nosso objetivo não é o que se vê, mas o que não se vê. O que se vê é provisório. Então você tem a tendência de alimentar o problema, de potencializar os problemas. Você fica escravo dos problemas. Nós ficamos refém dos problemas. O mundo, a mídia, tudo o que conspira hoje contra a palavra de Deus em nossa vida. E aí você fica ali preso. Paulo estava lá no cárcere com Silas, depois de uma surra de vara, ter apanhado muito, no fundo de uma gruta no cárcere, acorrentado, em meio a percevejos, escorpiões, ratos, baratas, dentro daquele cárcere. E aí, meia-noite, eles começam a louvar, bendizer e ficar alegre por ter sofrido, por ter apanhado, por estar naquela situação, por amor a Jesus. Naquele momento, a terra treme, há uma intervenção do anjo e eles são libertados. Porque o objetivo de Paulo é o quê? O que ele via é provisório. O nosso objetivo não é o que se vê, sim o que não se vê. O que se vê é provisório, o que não se vê é eterno. Então, para que eu possa experimentar a eficácia da palavra de Deus, eu tenho que ter uma noção de sacralidade, estar de olho no sagrado. Eu preciso me abrir aos mistérios de Deus. Eu preciso desejar Deus em minha vida. Por isso que esses textos bíblicos têm que ser água mole em pedra dura, bate até que fura. Você tem que estar lendo, você tem que confrontar. Nós temos que confrontar essas forças antagônicas dentro de nós. O pecado, essas cisões do qual o apóstolo Paulo fala. O bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Então Paulo percebe que na sua carne, que na sua natureza humana há uma lei, há uma força em oposição à lei de Deus. Por isso que Paulo fala em Romanos já capítulo 8, a partir do versículo 5, que existe uma força, um antagonismo, uma opressão entre a natureza humana e a dimensão espiritual. Aqui a natureza humana que eu estou fazendo referência não é em relação à carne e o osso, mas a concupiscência na natureza humana, essa força que age em nossos sentidos, que age em nossa substância carnal, chamado concupiscência, os 7 pecados capitais, ou logismoi, se for fazer uma referência ao grego. Então por isso que eu convido você a perseverar na Passio Domini, a confrontar. O remédio para neutralizar essas forças em nós
é o amor de Jesus. E esse amor foi derramado por nós por meio do seu sangue. O sangue de Cristo é a unção do seu amor por nós. Nas quintas-feiras, quando não estou em missão, eu faço a transmissão da Passio Domini à noite, às 19h30. No momento, estamos fazendo no Facebook Boneste Católica, esse é o nosso endereço. Você pode estar nos acompanhando, aprendendo a rezar conosco, fazendo força conosco, mais pessoas ali com o coração direcionado nestes mistérios, a graça maior, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Queridos e queridas, tome posse da Passio Domini. Existe a oração da coroa do sangue, as 7 dores de Nossa Senhora, o ofício da Santa Cruz, que nós também rezamos depois da Passio Domini, o ofício da cruz, pedindo libertação em alguns momentos específicos. Tudo isso você pode estar adquirindo, fazendo contato com a comunidade Bonestes aí através do nosso WhatsApp, na nossa rede social. Eu agradeço você pela sua atenção e generosidade em ter chegado até o final desse vídeo. Eu tenho plena convicção, com base na tradição dos santos, porque eu estou comunicando essa tradição e nas palavras de Deus, que você recebeu graças particulares em ter perseverado nesse vídeo. Dê o seu testemunho, pratique Passio Domini, faça contato conosco, fale das graças que você está recebendo, das mudanças que houve em você, na sua intimidade, no seu recolhimento interior com Deus. Faça com que muitos irmãos e irmãs alcancem essa graça, sejam assistidos desde o início da sua caminhada com esse exercício espiritual de uma eficácia extraordinária, no qual os santos testemunham e a própria palavra de Deus deixa bem claro, e Deus vai nos justificar por meio do sangue do seu Filho na cruz. Ó Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Filhos e filhas da igreja, eu te agradeço, obrigado pela atenção. Vamos perseverando aí na nossa caminhada. Fique com Deus.